Então, só lembrando aqui, nós estamos falando sobre nós vamos falar sobre o livro hoje da Maria Montessori, né? Pedagogia Científica, que é esse livro aqui. Pedagogia Científica, Descoberta da Criança. Como vocês sabem, a grande inspiração do nosso método, nossa perspectiva teórica, é a psicologia analítica do Carl Gustav Jung e o método Montessori da Maria Montessori. Então, eu indiquei 5 livros aí para a gente começar a pensar na psicomotricidade positiva, que é o nome que eu dei aí para a teoria do nosso método, chamei de psicomotricidade positiva. Então, nós já falamos aí sobre o ponto de mutação de Frischoff-Capra, falamos aí da educação psicomotora do Lebuche, e hoje vamos falar da pedagogia científica da Maria Montessori. Só fera. Bom, a Maria Montessori, como a gente sabe, ela foi uma médica italiana, foi a primeira mulher a entrar para a escola de medicina da Itália, então é uma mulher à frente do seu tempo, uma personalidade muito forte, mesmo porque se não a tivesse, não teria feito tudo o que fez, né? Porque teve que romper muitas barreiras, muitos enfrentamentos, né? Do modelo cultural instaurado e até modelo social, né? Onde a mulher não tinha tanto espaço assim como tem hoje. Então, ela teve que romper uma série de barreiras. E eu queria chamar a atenção aqui de uma frase que a Maria Montessori falou, até tem o filme dela muito interessante, que eu recomendo fortemente, que é Casa del Bambini, que ela, no momento, ela fala assim, isso tem no filme, inclusive. Ela começou, trabalhava no hospital, né? E começou lá a cuidar de alunos, de pessoas, né? De crianças que tinham deficiências, eram consideradas como crianças com deficiências. E ela começou a cuidar daqueles alunos, daquelas pessoas, né? Ela estava no hospital, então eles eram chamados de pacientes. E ela começou a tratar daqueles pacientes e ela chegou à seguinte conclusão, que eles não precisavam de tratamento, eles precisavam de educação. Olha só que interessante. A Maria Montessori, que era médica, chegou à conclusão que seus pacientes não precisavam de tratamento, mas precisavam de educação. E hoje nós, professores, estamos fazendo o caminho inverso. Muitas vezes existe uma corrente muito grande dentro da educação que pensa assim que os nossos alunos precisam de tratamento. O professor acaba até olhando para o seu aluno como alguém que precisa de um tratamento, justamente ao contrário da fala da Maria Montessori. Eu acho bem interessante para a gente refletir sobre isso. Muito bem. Nós vamos começar a falar, então, um pouquinho do livro. Né? Vou te mostrar o livro aqui de novo. É a Pedagogia Científica, a Descoberta da Criança, da Maria Montessori, a qual nos inspirou muito, né, no nosso método. E só relembrando, a gente vai fazer aqui, eu vou ler alguns trechos do livro, né, para que a gente conheça um pouquinho o que trata o livro, sempre na perspectiva da educação e da psicomotricidade. Então, nós vamos falar do nosso método e fazer uma comparação, né, para ver as similitudes e diferenças que tem entre a nossa abordagem e o pensamento e abordagem da Maria Montessori, do método Montessori.
Isso, eu acredito, pelo contraste, né, pelas diferenças, pelas similitudes, a gente consiga entender tanto o nosso método quanto o método Montessori. E para nós, professores, o que mais interessa é como colocar isso em prática. Então, vamos lá. A pedagogia científica, ela fala o seguinte, no começo do livro, ela começa contando a história, como que ela foi elaborando o seu método e tal. Muito interessante esse histórico, para ver como que tudo isso foi sendo construído, né? Então, ela fala assim na página 13. Ora, qualquer pessoa que saiba soletrar as palavras de uma cartilha pode, a rigor, ler as de uma obra de Shakespeare. Da mesma forma, quem é iniciado unicamente na técnica de experimentação é comparável ao que apreende apenas o sentido literal das palavras que soletra na cartilha. Deixaríamos os educadores nesse nível se limitássemos a sua preparação ao mecanismo. Pelo contrário, devemos torná-los intérpretes do espírito da natureza, como aqueles que, tendo aprendido a ler, conseguem captar, através dos sinais gráficos, o pensamento de Shakespeare, de Goethe e de Dante. Então, o que ela está falando aqui? Olha só que interessante, que ela está começando a falar aqui que é um problema super atual nosso, né, da educação atual. Que ensinar a ler e a escrever, que a gente poderia falar de alfabetização, não é um processo mecânico. Não é um processo mecânico de olhar a letra, saber que som tem aquela letra e repetir aquilo. Então, eu olho uma palavra e consigo falar o que está escrito, mas com uma forma mecânica. O que ela quer dizer com isso? Que eu não consigo interpretar aquilo que está dizendo. Então, ela fala aqui, ó, da mesma forma, quem é iniciado unicamente na técnica da experimentação é comparável ao que apreende apenas o sentido literal das palavras, que soletra na cartilha. Pelo contrário, devemos torná-los intérpretes do espírito da natureza. Então, eu tenho que entender o que aquilo está dizendo. Olha só que interessante, porque quando eu começo a entender o significado das palavras, eu consigo entender o significado desta palavra. Eu consigo entender o significado desta outra palavra. Então, esses dois significados, eu faço nexos entre os significados, e não só das palavras em si. Então, eu vou ampliando, eu vou aumentando a minha habilidade de cognição. Não só de inteligência, de percepção, de abstração, mas de cognição. Eu consigo captar as palavras e os seus significados e fazer relações e fazer nexos com as palavras, com os conteúdos, com os significados dessas palavras, juntamente com o significado das outras palavras que eu já tenho, que eu já aprendi. Então, hoje, o que a gente fala hoje na educação atual? A gente fala que nós temos um analfabetismo funcional, né? Quer dizer, ou um alfabetismo funcional. O cara consegue ler a palavra, mas não consegue entender. Você dá um texto, ele lê o texto. Agora, me explica o que você entendeu. Aí é muito limitado. Então, isso é um problema, né? Por quê? Se a gente se fixar, que ela está falando aqui, na parte mecânica, a gente vai cumprir o nosso papel, que é ensinar a ler e escrever. Mas ela está querendo dizer que nós devemos mais além. A função do professor é ensinar a interpretar. Ela fala assim, torná-los intérpretes do espírito da natureza. Como aqueles que, tendo aprendido a ler, conseguem captar, através dos sinais gráficos, o pensamento de Shakespeare, de Goethe e de Dante. Então, o que acontece?
A palavra, elas são signos, né? As letras são, ela tem é um signo, mas ela carrega em si um significado. Muito bem, ela continua aqui, ó. Como se vê, a diferença é grande e o caminho é longo. Todavia, nosso primitivo erro era natural. A criança que terminou o estudo da cartilha tem a ilusão de que sabe ler. De fato, lê os nomes das casas comerciais, os títulos dos jornais e todas as palavras ou frases que casualmente seus olhos divisem. Então, ela consegue andar na rua, ler placas, consegue ler, mas não está entendendo aquilo que está lendo. O engano em que elabora é muito simples e compreendê-lo-ia logo se, entrando numa biblioteca, quisesse entender o sentido do que lê nos livros. Veria, então, que saber ler mecanicamente nada significa e sairia da biblioteca para voltar à escola. Então, ela está falando aqui, dando um exemplo, né, para a gente imaginar uma criança entrando numa biblioteca e ela vai ler aquele monte de palavras lá, mas não significa nada para ela. Então, ela vai, então, que saber ler mecanicamente nada significa. O mesmo ocorreu com a ilusão de preparar novos educadores para uma nova pedagogia, ensinando-lhes a antropometria e a psicologia experimental. Olha aqui ele está falando um negócio forte aqui. Então, nós queremos melhorar a educação. O que nós fazemos? Nós tomamos atitudes e ações e projetos e iniciativas que não vão em busca de melhorar a interpretação, no caso aqui do exemplo, a interpretação dos alunos, mas vai ficar ali no campo da leitura mecânica. Então, por exemplo, ensinar para o professor antropometria, quer dizer, medir a criança, né, medir as dimensões corporais da criança, que é muito usada assim, a altura da criança, para ver se ela está se desenvolvendo, tudo bem, mas só que, né, não vai resolver o problema principal, que é promover o desenvolvimento integral dessa criança, inclusive fazendo com que ela vá desenvolvendo o seu processo cognitivo. Muito bem. Aqui, essa questão de fazer a coisa com o foco no ato mecânico é bem interessante. O que nós observamos no nosso trabalho, por exemplo? A gente usa quebra-cabeça. Quebra-cabeça, a gente acredita que seja um instrumento, um material interessante para a criança. A gente colocar ele no momento certo, dentro do nosso contexto, ele é bem interessante. Mas o que se vê, às vezes, é que a pessoa, em vez de usar o quebra-cabeça para se trabalhar, por exemplo, a organização espacial, então, a criança tem um monte de peças, ela vai montar o quebra-cabeça, vai encaixar uma peça na outra, e ela vê o formato, vê o desenho, ela vai montar ali, vai organizar no espaço aquelas peças. Então, muitas vezes, em vez de se organizar, olhar para isso como uma forma de a pessoa se organizar espacialmente, potencializar e promover a habilidade dela de organização espacial, a pessoa pega o quebra-cabeça e ensina o aluno, ou quer ensinar o aluno a montar o quebra-cabeça. Daí fica mecânico. Então, eu pego a pecinha e falo assim, tá vendo essa pecinha aqui? É aqui, ó, que encaixa. E eu não consigo fazer de outra forma que o próprio aluno vá se desenvolvendo e vá entendendo aquele processo, porque o fato dele entender como é que funciona o quebra-cabeça é muito mais importante do que montar o quebra-cabeça de forma correta. Nós tivemos um exemplo muito interessante também. Uma vez, nós estávamos com o aluno numa quadra, ele fazendo atividades na quadra. E nós dividimos
a nossa aula em 4 momentos. Então, no momento da vivência corporal, ele estava ali fazendo atividades na quadra. No terceiro momento, que é o momento seguinte, nós saímos com ele da quadra, fomos a um lugar mais distante, onde ele não conseguia ver mais a quadra, sentamos a uma mesa e nós tínhamos lá papel e lápis coloridos e tal, e pedimos para ele, falou assim, vamos desenhar a quadra? Olha, a quadra que nós acabamos de fazer a atividade. Vamos desenhar? Vamos. O professor pega, começa a desenhar do lado do aluno, mas só para mostrar que está junto com a atividade e tal. E o aluno vai lá, desenhou a quadra. A hora que nós olhamos o desenho dele, o que aconteceu? Estava tudo junto. A demarcação da área do meio de campo estava tudo embolado, tudo uma coisa... Estava bem diferente do que é realmente a quadra, que ele acabou de fazer a atividade. O que nós fizemos? A gente não fala nada. A gente observou aquilo no desenho e numa próxima aula, talvez não seja na próxima, mas na outra, estou falando isso porque não há necessariamente essa obrigatoriedade de ser uma coisa depois da outra, daí o professor que vai ver qual é a necessidade e qual seria o melhor momento. Mas vamos supor que seja na próxima aula. Nós desenvolvemos uma outra atividade na mesma quadra. O que nós fizemos? Nós colocamos vários objetos em vários espaços da quadra, pegando todo o espaço. Por exemplo, um parafuso. Então, nós colocamos um parafuso aqui na linha de fundo da quadra ali, né? Colocamos um parafuso e colocamos o outro parafuso lá do outro lado, na área do outro lado. E colocamos vários objetos desses espalhados pela quadra, antes de começar a aula. A hora que o aluno chegou, falou assim, olha, nós colocamos esses objetos, estão espalhados pela quadra. Vamos fazer uma brincadeira aqui, o que você acha? Vamos achar os pares? Parafuso, porca com porca, borracha com borracha, lápis com lápis, está tudo espalhado aí pela quadra. Vamos achar e fazer? Então, o que acontece? Nós colocamos esses objetos em cima das linhas, e ele em vários locais, e ele foi. Daí ele começou a procurar, olha, esse está aqui, sem falar nada. Onde está Ele começou a procurar o outro, então ele começou a andar pela quadra, e começou a observar melhor como que funcionava esse espaço da quadra. Então, depois da aula, nós fizemos a mesma coisa que fizemos na aula anterior, naquela outra aula. Nós saímos de lá, vamos conversando, tal, depois fizemos outras atividades, tal, mas fomos lá, sentamos à mesa, tinha lápis, tinha papel, e pedimos para ele desenhar a quadra novamente. Daí ele fez. Só que esse outro desenho, e daí dá até para a gente comparar um desenho com o outro, estava muito mais bem organizado, espacialmente falando. Então, você vê, nós não falamos em nenhum momento, olha, você fez errado, olha, presta atenção, olha, veja aqui, não é assim, olha lá. Nós não falamos nada. Ele foi se organizando, estimulado pela atividade lúdica. Então, ele foi lá e acabou fazendo. Então, não é uma coisa mecânica. Então, o foco aqui, que a Maria Montessori está chamando a atenção aqui, não está no fazer mecânico, no ensinar o quebra-cabeça, não ensinar a ler a letra mecanicamente. Eu vejo lá, bola, bola. Né? Eu sei, se eu tiver uma frase em que bola tenha, de repente, um outro significado, eu não consigo entender. Eu sei ler, mas eu não consigo entender a frase. Então, olha só que interessante, que sacada bacana.
a gente, através das nossas atividades, a gente não ir para esse lado de mecânico, mas sim de promover o desenvolvimento. No caso aqui, do exemplo que eu dei da quadra, do desenho da quadra, nós, de certa forma, temos uma certa ênfase na organização espacial, mas uma série de coisas está trabalhando ali ao mesmo tempo. Muito bem. Na página 42, ela continua assim, ó. O método pela observação implica, evidentemente, a observação metódica do crescimento morfológico dos alunos. O que eu tenho dito é, em decorrência, parte integrante desse método. Não é tudo, porém. Então, o método pela observação, aqui ela vai falar sobre observação, que é uma coisa extremamente importante. Nós falamos, num primeiro momento, da coisa mecânica. Onde está meu foco no mecânico? A ensinar a ler e escrever. Então, se o aluno souber falar aquela palavra lá que eu escrevi, para mim tá bom. Eu atingi o meu objetivo. Aqui ela está falando assim, da observação, que ela implica, evidentemente, a observação metódica do crescimento morfológico do aluno. O que ela está querendo dizer? É lógico que a observação também implica em ver como o corpo daquela criança está se desenvolvendo. O tamanho, as medidas, né? A altura. Isso também faz parte, mas não é tudo. O método pela observação, ela continua, há de fundamentar-se sobre uma só base, a liberdade de expressão que permite às crianças revelar-nos suas qualidades e necessidades, que permaneceriam ocultas ou recalcadas num ambiente infenso à atividade espontânea. Então, aqui nessa frase aqui, ela fala uma coisa extremamente importante. Ela começa a falar de observação. Observar o quê? Observar o corpo do aluno só, tirar as medidas? Então, a gente podia fazer um paralelo à minha primeira fala lá da questão mecânica? Não, é muito mais. Então, o método pela observação há de se fundamentar-se sobre uma só base, a liberdade de expressão, que permite às crianças revelar-nos suas qualidades e necessidades. Então, o que nós falamos na psicomotricidade positiva? Nós devemos olhar para o aluno e buscar identificar os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, onde os pontos positivos são aqueles que favorecem o seu desenvolvimento e os pontos negativos são aqueles que não favorecem o seu desenvolvimento. Então, aqui ela fala assim, suas qualidades e necessidades. Extremamente importante. E como que eu vou observar isso? Eu só consigo observar isso se ela estiver no ambiente que ela pode se expressar, que ela pode ser autêntica. Porque se eu coloco ela num ambiente que eu falo, fica sentado, não sai do lugar, não fala agora, só fala a hora que eu mandar. Então, ali ela fica presa. Eu nunca vou conseguir entender quem é aquela criança. Se eu não deixar ela se expressar. Então, no nosso método, por exemplo, isso é fundamental. Nós colocamos ela num ambiente, que é o ambiente que nós, até hoje, achamos o mais propício, o mais favorável para se desenvolver as nossas atividades, o nosso método psicomotor vida pura, seria um ambiente de clube social. É um ambiente amplo, bonito, organizado, tem uma série de estímulos, tem grama, tem subida, tem descida, tem quadra de areia, tem quadra de cerâmica, tem quadra de coberta, quadra ao ar livre, tem campo de futebol de grama, tem uma série de equipamentos e, principalmente, tem natureza. Eu vou ter contato direto com a natureza.
E ali a gente deixa a criança se expressar. Por isso que o próprio ambiente favorece isso, porque ela vai falar, nossa, ela vê uma coisa, ela vai atrás daquilo. E você deixa. Por exemplo, se eu estou numa sala, vamos supor que eu saia desse ambiente aberto e entre numa sala de ginástica, e tem uma série de bolas lá. Ela vai lá e pega uma bola. E eu vou ficar observando. Por que ela pegou a bola vermelha em vez da amarela? Por que ela pegou aquela bola maior em vez daquela bola menor? E daí vou começando a observar. Muitas vezes, o jeito que ela faz, né? O jeito que... Como que funcionam os padrões dela. Se ela julga, se ela é mais ríspida, se ela é mais suave. Então, eu vou conseguindo entender o padrão dela, a personalidade dela. Se ela é mais extrovertida, mais introvertida. Eu vou observando. E, no nosso caso da psicomotricidade positiva, como nós usamos também o esporte como meio e não como fim, então, nós temos atividades que a gente pensa dos esportes. Então, nós temos o esporte como meio, a gente pensa coisas do esporte e promove ali uma vivência naquele esporte, com os elementos daquele esporte, não necessariamente com o esporte em si, com regras. Não, ele vai ter uma vivência. Tem uma palavra que se usa muito em educação física, não gosto muito, mas se fala em educação física adaptada, né? Quando se quer dizer que não é o esporte praticado com aquelas regras tradicionais, regras rígidas, né? Do esporte em si. Porque para nós é outra coisa. Para nós o esporte ele é um meio. Nós vamos usar o esporte. Então, a criança está ali na atividade esportiva, por exemplo, vamos supor uma atividade de futebol. Então, você vê o aluno, que ele está com você, se você perguntar para o aluno assim, eu vou falar vamos imaginar uma situação, que eu chegue para o aluno e falo assim, você é violento? Provavelmente vai falar, imagina, não. Nossa imaginação, ele vai falar assim, não sou violento, imagina que eu sou violento. Sou pacífico, eu sou tranquilo, tá bom. Daí nós vamos fazer um joguinho ali, que tem outras crianças da mesma idade. E a hora que tem uma jogada lá, que tem uma disputa de bola, ele entra de forma super violenta. Então, o que acontece? A gente observa isso, nós estamos observando o comportamento dele, o movimento expressivo, movimento simbólico. Então, esse movimento, ele traz dentro de si conteúdos. Ele está nos mostrando características daquele indivíduo que, nesse momento de uma atividade que é propícia a uma atividade espontânea, ele acaba se mostrando. Porque se fosse numa outra situação, ele teria condições de controlar isso, falar, não, imagina, eu não sou assim, eu sou desse outro jeito. Mas ali não. Então, para isso, nós temos que ter um ambiente que favoreça essa expressão. Então, é isso que a Maria Montessori está falando aqui, né? Liberdade de expressão, que permite às crianças revelar-nos suas qualidades e necessidades. Então, o que nós fazemos? Quando nós vemos as qualidades, a gente potencializa essas qualidades. Quando a gente vê suas necessidades, a gente é um indicativo importante para que a gente trabalhe aquelas coisas que ela precisa, através do movimento corporal, através do movimento psicomotor, através da psicomotricidade. Ela continua aqui. Enfim, é necessário que, simultaneamente ao observador, coexista também o objeto a observar.
E se, por outro lado, faz mistério uma preparação para que o observador possa entrever e recolher a verdade, por outro, urge predispor as condições que tornem possível a manifestação dos caracteres naturais da criança. Enfim, é isso que eu falei até agora, exatamente ela completa aqui. Daí passa mais um pouco, ela fala outra coisa aqui, ó. Comecei, pois, a estudar um padrão de mobília escolar que fosse proporcionado à criança e correspondente à sua necessidade de agir inteligentemente. Então, o que acontece? Ela tá falando de criança pequena. Então, você veja, ela começou a observar as crianças e falou assim: eu vou preparar um ambiente diferente da sala tradicional da escola. Só lembrando, ela é médica, hein? E daí ela falou assim: vou fazer uma coisa diferente. Em vez de ter aquela carteira, uma atrás da outra, tal, aquele jeitão, eu vou fazer uma coisa diferente. Porque eu já entendi aqui que eu preciso deixar a criança se movimentar, eu preciso deixar a criança se expressar. Então ela começou a pensar como fazer isso. Então o que ela fez? Ela continua aqui, ó. Mandei construir mesinhas de formas variadas, que não balançasse e tão leves que duas crianças de 4 anos pudessem facilmente transportá-las. Cadeirinhas de palha ou de madeira, igualmente bem leves e bonitas, e que fosse uma reprodução em miniatura das cadeiras de adultos, mais proporcionadas às crianças. Então, o que ela está falando aqui, ó, ela está pensando assim, como fazer uma sala diferente, uma sala de aula diferente. Uma sala que a criança pudesse se expressar, para que eu pudesse observar quais são as suas potencialidades, né? E as suas necessidades, as suas qualidades e as suas necessidades, para poder ajudá-la no seu desenvolvimento e ela tivesse essa liberdade ali de se expressar. Então, ela foi criando, foi pensando numa outra mobília da escola. Em vez de ter aquelas cadeiras tradicionais, ela fez umas cadeirinhas pequenas, proporcionais ao tamanho da criança, que ela pudesse manusear. Veja bem, enquanto psicomotricista, a gente podia dizer o seguinte: a cadeira, o manusear a cadeira, é você interagir com o objeto. Então, tem movimentos que eu faço com o meu próprio corpo, como andar, pular, saltar, girar, rolar. Agora, tem movimentos que eu faço junto com o objeto. Então, isso aí é um pouco mais complexo que o primeiro. Porque eu tenho que entender como é que funciona o objeto. E eu tenho que manusear aquele objeto. Então, a cadeira foi feita para sentar na cadeira, para eu sentar à mesa. Então, eu vou pegar a cadeira ali, eu vou sentir o peso dela, vou ver como que ela funciona, vou ver se eu sou capaz de arrastar, tal. Inclusive, ela fez aqui uma mesa que 2 crianças de 4 anos pudessem carregar juntas. Então, aí já são 2 crianças e um objeto, que as duas vão ter que se coordenar para pegar a cadeira e atingir um objetivo, que é trazer daqui e levar até onde elas querem. E depois colocar as cadeiras em volta dessa mesa, por exemplo. Então, é todo um contexto cognitivo que está acontecendo ali, que vão ajudar. Ela já está exercitando, ela está trazendo elementos novos para o seu desenvolvimento, para a sua psique, onde ela vai ter que fazer todos esses nexos, elaborar isso coordenadamente com o movimento corporal, para poder executar essa tarefa. Veja bem, a tarefa não é colocar a cadeira para o outro lado. A tarefa não é autonomia. A autonomia vai acontecer. Mas a tarefa é cognitiva.
O foco está na cognição e não no transportar a cadeira mecanicamente de um lado para o outro. Então, quando a gente coloca o foco na autonomia, se a criança conseguir fazer mecanicamente esse movimento, está ótimo. O objetivo foi atingido. Mas o professor, penso eu, e a Maria Montessori também, e muitos outros pensam, que o papel do professor não é ensinar coisas mecânicas para o aluno fazer a coisa mecânica. Porque nós queremos que o aluno desenvolva o seu processo, eu até inventei uma palavra agora, o seu metabolismo cognitivo. Então, o fato dele estar fazendo ali, e como que a gente faz isso? Porque, veja bem, uma criança, eu já vi muito isso com um autista, viu? Os professores, às vezes, acabam, e outros profissionais, querendo que o aluno faça uma coisa mecânica, e às vezes ele faz. Certas vezes eu tive a impressão que o aluno faz e ainda olha para a cara do professor, do profissional, e fala, tá bom, pintar de amarelo, triângulo, pintar coisa de vermelho, eu faço. Mas, não sei, eu tive a impressão, às vezes, de certos alunos com conduta típica de autismo, né? Vocês muito bem sabem já que eu não gosto que chame pelo rótulo, mas pelo nome. Mas para a gente entender o que eu quero dizer aqui, eu tive a impressão que eles até zombavam do professor, sabe? Porque, veja bem, aquele indivíduo que está numa condição, com uma conduta típica de autismo, não significa que ele não seja inteligente. Muitas vezes seja muito inteligente, muito perspicaz. Então, ele vê lá, ele quer que eu faça aqui mecanicamente, ele faz. Não resolve nada, né? Bom, então, ela mandou construir, que eu acho que foi, assim, uma sacada fantástica, porque a Maria Montessori deu um salto imenso daquela sala tradicional, que o aluno não se expressa, então eu não consigo conhecer o aluno, e olha, desse processo mecânico de ensino e aprendizagem, também não preciso conhecer o aluno. Porque entra o robozinho lá, aprendeu a fazer, fez a prova, tirou nota, não deu problema, vai embora, beleza. Agora, mas também ele não se desenvolve. E vai ficar analfabeto funcional. Ele vai ler as palavras e não saber o que significa. Vai ler uma frase, que é um monte de palavras, que é um contexto mais complexo, aí que não vai entender nada. Muitas vezes, o aluno não consegue resolver a questão porque ele não consegue entender o enunciado da questão. Você imagina ler um livro, que é o contexto do livro todo. Então, aqui, a Maria Montessori fez um avanço tremendo, porque ela saiu daquela sala mecânica e foi para uma sala para o desenvolvimento cognitivo da criança. Olha só. Então, a sala da Maria Montessori está adequada ao método, que tudo visa uma outra coisa, e não aquela coisa mecânica. Visa o desenvolvimento da criança. A criança vai se desenvolver. E o professor vai ajudar no seu desenvolvimento. O professor não vai ensinar nada para ela, entre aspas. O professor vai ajudar ela a dar saltos quânticos no seu desenvolvimento. Então, por exemplo, se a criança já sabe números, ela tem o conceito de aritmética. Ela não veio para a escola sem saber nada, sem saber fazer conta. Ela já sabe fazer conta. Ela já manipulou quantidades, ela tirou daqui, pôs aqui, dividiu, somou. Ela tem um conceito na matemática. Quando a professora vai ajudar, ela
a criança, a dar um salto quântico nisso aqui. Ela tem o conceito, mas ela precisa organizar isso. Se ela organizar, ela vai entender de forma mais consciente esse conceito. Então, olha, esse número aqui significa isso, essa operação significa isso. Somar significa isso, que eu tenho mais coisas, né? Uma quantidade maior. Então, não é somar, se fizer uma conta 1 mais 1 igual a 2, na questão mecânica, passou de ano. Mas entender que uma unidade mais 2 unidades são 2 unidades, o conceito disso, esse é um processo cognitivo. Daí a importância, inclusive, da matemática. Porque a matemática ela calcula de uma forma muito consciente, muito precisa, relações, faz cálculos de padrões, de formas, né, geometria, volume, e assim vai. Então, ela continua aqui, ó. No ambiente acima descrito, quer dizer, aquele ambiente que ela criou, que ela pôs a mobília, que ela projetou cada mobília pensando no desenvolvimento da criança, e não na coisa mecânica. No ambiente acima descrito, alegre e mobiliado proporcionalmente à criança, os objetos estavam dispostos de molde a permitir-lhe atingir um fim determinado. Por exemplo, certos quadros que ensinam a abotoar, dar laços, fazer nós, etc. O que ela está querendo falar aqui com esses quadros aí? Esses quadros são esses... Isso aqui é o material Montessori, onde você vai aprender a dar laço aqui. Então, tem um jeitinho de usar esse material. Aqui que tem os laços, você vai colocando lá. Aqui tem outro tipo, né, de dar o laço. Aqui já tem um outro tipo que é de zíper. Então, isso aqui são os quadros que ela fala. Mas veja bem, o que interessa para a gente é que ela, olha, a criança não sabia abotoar o botão da camisa, ela foi na escola, agora ela sabe. Esse é o mecânico. Se ela entender o conceito que está aqui por detrás, se ela, sabe, existe toda uma... Olha só a delicadeza de pegar o botão, entender que eu preciso puxar ele um pouquinho, virar aqui para... Então, eu vou entender, eu vou nas minúcias. Tudo isso é um processo cognitivo, delicado, complexo, se eu fizer de forma consciente. Agora, se a gente está atrasado para ir numa festa e pega a roupa e vai tudo, até coloca o botão errado, né, às vezes, correndo, né? Coloca a gravata, tudo quanto é... Você nem pensa... Aquilo lá, você acaba até estragando a roupa, porque foi mal feito. Para o professor, o processo e para a criança é fazer isso de uma forma bem feita, buscando a perfeição, porque isso é uma coisa que está dentro da gente. Então, quando eu vou abotoar o botão, eu não vou ficar feliz porque eu consegui abotoar. O conseguir abotoar é a prova concreta que eu consegui reelaborar tudo isso e coordenar com os meus movimentos e fazer um movimento aqui, que agora eu entendi como é que funciona esse negócio aqui, e abotoei. Então, é muito mais do que autonomia. É muito mais do que coisas mecânicas. Ela continua aqui. Além desses objetos auxiliares, que favorecem o aprendizado das ocupações da vida prática, ela chamou de vida prática essas atividades, botar o botão, por exemplo, escovar o dente, colocar o óculos, amarrar o cadarço, né? Tem essas atividades que a Maria Montessori chama de atividade da vida prática.
Há outros muitos, cada vez mais me convenço disso, necessários ao desenvolvimento gradativo da inteligência e aquisição da cultura. Trata-se de sistemas combinados para a educação dos sentidos, para o ensino do alfabeto, números, escrita, leitura e aritmética. Então, ela está falando assim, olha, eu percebi, eu entendi, agora eu estou falando da minha interpretação também, né? Eu não posso falar o que a Maria Montessori está pensando, mas eu posso falar o que eu estou pensando. Eu estou me colocando no lugar dela e posso dizer, olha, agora eu entendi que não é isso aqui, não é fazer o quebra-cabeça, ensinar a criança, tá vendo que aqui é quadradinho, aqui é quadradinho no cantinho, você vai lá e ensina. Não é mecânico, não é ler uma palavra, sabe? Olha, porque daí fica mais uma coisa, uma satisfação do professor. O aluno, o que está escrito aqui? Não sei. Depois o professor faz um aluno, o que está escrito aqui? O ambiente. Muito bem, olha, eu que ensinei. Mas ele virou um leitor mecânico. Então, ela percebeu aqui que nessas atividades é muito mais que uma atividade mecânica. Ela é psíquica, ela é integral, ela é cognitiva, envolvendo as várias faculdades psíquicas, inteligência, sensação, intuição, sentimento, e assim vai. Então, ela começou a criar outros objetos didáticos aqui. Denominamos esse conjunto de objetos de materiais de desenvolvimento, para distingui-lo daqueles que utilizamos nos exercícios da vida prática. Então, ela criou uma série de objetos. Por exemplo, tem uma torre feita de cubos, de diferentes tamanhos, que a criança vai colocando um em cima do outro. Ela vai fazendo um projeto, é um projeto de engenharia. Ela vai perceber que o cubo maior é melhor ficar embaixo, porque se pôr pequenininho embaixo e colocar os grandes em cima, vai cair. Então, ela vai absorvendo a ideia, o conceito. Então, ela vai conseguindo dar soluções. Então, vou colocar o cubo maior embaixo, que é mais pesado, que é maior, tem condições de sustentar o que está em cima. Daí, quando ela monta isso por ela mesma, o professor pode dar um amparo, mas não ensinar a montar, senão vai para o lado mecânico. Quando ela consegue montar isso, ela deu um salto quântico na cognição dela. É isso que deveria ser o foco, a gente acha. Daí, olha só que interessante. Ela fala aqui, ginástica e trabalho. Agora vai falar um pouquinho de educação física, que interessa para nós, profissionais de educação física, professores de educação física. Seria interessante estabelecer um paralelo entre os exercícios musculares que as crianças realizam durante as horas destinadas à educação física e o exercício muscular exigido pelos diversos exercícios da vida prática, espontaneamente, escolhido e executados por elas. Olha só que interessante aqui que ela vai falar aqui. Mas aqui ela já dá uma dica. Ela está querendo falar assim, existe uma diferença entre as atividades da vida prática. O que é atividade da vida prática? Pegar aquela cadeirinha, mudar de lugar, colocá-la no lugar correto para poder sentar, entornar um líquido, né? Pegar um copo, entornar. Nós fazemos isso, né? Dá licença. Nós fazemos isso na nossa atividade diária. Abotoar botão, todas essas coisas que eu falei. Amarrar o cadarço, lavar as mãos, né? Hoje em dia, então, é atividade da vida prática, que ela chama. Então, eu vou voltar aqui, ó. Seria interessante estabelecer um paralelo entre os exercícios musculares que as crianças realizam durante as horas destinadas à educação física e o exercício muscular exigido pelos diversos exercícios da vida prática, espontaneamente, escolhidos e executados por elas. Então, aqui eu entendi o seguinte, que ela tá fazendo uma comparação com uma educação física
que seria aquela educação física de ginástica, aquela coisa de faça desse jeito, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E a criança repetisse isso. Isso é minha interpretação do que ela está falando aqui. Que é diferente do exercício da vida prática, porque a criança vai fazer o que ela quer. Ela que vai pegar a cadeira, ela que vai entornar o líquido, ela que vai cortar alguma coisa para comer, né? Que é diferente da aula de educação física. Com relação a esses últimos, logo se verá tratar-se de uma verdadeira ginástica em que se exercitam todos os músculos, em todas as partes do corpo, no próprio ambiente em que vive a criança. Então, ela está falando aqui que existe, imagino eu, uma certa vantagem entre a atividade da vida prática e a educação física. Mas eu estou achando que ela está comparando com aquela educação física de ginástica, tipo assim, só repete aqueles exercícios que eu vou fazer aqui, você repete. Ela continua aqui. Entretanto, há certa diferença entre os exercícios da vida prática e os comumente praticados na ginástica. Os exercícios da vida prática têm, todos eles, um objetivo atraente, um certo quê de novidade, numa idade em que os músculos se estão formando e coordenando em seus movimentos. Esta particularidade não somente explica o sucesso desse exercício entre as crianças, como também vem revelar de muito seu valor formativo. Então, aqui, eu entendi que ela está falando assim, ó, essa atividade tem uma diferença da educação física, dessa educação física que nós falamos, e é melhor aqui a atividade da vida prática. Eu penso assim, se ela realmente fez uma comparação em relação àquela atividade física de antigamente, eu acho que ela tem razão. Só que é o seguinte, isso não caberia em relação à nossa psicomotricidade positiva, por exemplo. Mesmo porque a gente o objetivo nosso não é fazer exercício físico, não é aquela coisa mecânica igual ela falou até agora. O nosso objetivo é promover o desenvolvimento integral do indivíduo através do movimento corporal. A nossa principal estratégia de intervenção é o movimento corporal, mas não é a única. Sem falar que tem um movimento expressivo, simbólico, aquele que vem de dentro para fora, e tem a intervenção que, eventualmente, eu vou propor. Mas eu posso propor isso também só colocando a criança num ambiente favorável que o movimento corporal aconteça. E, nesse aspecto, eu penso que a psicomotricidade positiva, a educação física, olhada com o olhar da psicomotricidade positiva, ela tem uma grande vantagem sobre a atividade da vida prática. Por quê? Porque o vocabulário motor, os diferentes tipos de movimentos, os diferentes tipos de ambientes. Eu tenho piscina, eu tenho areia, eu tenho a cama elástica, eu tenho a dança, eu tenho as artes marciais, eu tenho atletismo, enfim, a variedade é muito maior que a atividade da vida prática. E a atividade da vida prática, como ela mesmo disse, a criança vai fazer, de certa forma, na casa dela. De certa forma, porque talvez na casa dela tenha essa visão mecânica. E na escola Montessori, não. Está preocupada com o desenvolvimento integral do indivíduo através daquele movimento. Mas, na psicomotricidade positiva e na educação física escolar, pelo menos penso que deveria ser assim, nós temos uma variedade imensa, muito maior que a atividade da vida prática. E para o desenvolvimento integral do indivíduo, principalmente da criança, no momento que ela está desenvolvendo tanto o corpo quanto o seu processo cognitivo,
a inteligência, a intuição, a criatividade, enfim, sensações, suas percepções de forma geral, a sua personalidade. Ela está desenvolvendo uma série de coisas, está desenvolvendo integralmente. Enquanto ela está desenvolvendo o corpo junto com todas essas coisas, funções e qualidades psíquicas, o movimento variado, diferente da atividade da vida prática, é extremamente importante, porque cada movimento diferente, nós vamos atuar com um circuito neuronal, uma circuitaria cerebral diferente. Poderia dar um exemplo assim, um exemplo que eu gosto, que para mim foi muito interessante, isso eu ouvi há muito tempo. Se você faz sempre o mesmo movimento, ou um grupo de movimentos, né? Vamos supor da vida prática, sempre faz aquilo, nunca faz nada diferente daquilo. Então você vai criar circuitos neuronais. A sua circuitaria cerebral vai ser acionada naquele circuito. É como se fosse você pegar um declínio, assim, um barranco de terra e jogar um líquido. Então aquela água vai correndo com uma certa dificuldade, porque é a primeira vez que ela vai. Então você fez aquele movimento. E essa água seria o estímulo, impulso elétrico que está passando pelo sistema nervoso, né, através das sinapses e tal. Então vai passando vai conduzindo aquele sinal. Então, se você faz sempre o mesmo, aquele circuitinho vai ficar bom. A água não vai ter tanta dificuldade de descer o morrinho de terra que nós falamos, como da primeira vez. Ela vai descer mais rápido, porque ela já sabe o caminho. Agora, quando nós fazemos movimentos diferentes, que nós não estamos acostumados, aí eu uso um outro circuito, que vai, mesmo processo, na primeira vez vai ser mais difícil, no outro vai ser mais difícil, vai ser um pouquinho mais fácil, mas ainda vai estar difícil ainda, né? Modo de dizer, né? Daí vai até ficar bom também. Então, eu vou promover a circuitaria cerebral, que é um processo extremamente importante para o desenvolvimento do indivíduo, principalmente na fase que ele está desenvolvendo, além de todas as questões psíquicas, também o seu corpo físico. Então, é importante que ele tenha essa variedade de movimentos. E você imagine nós num clube social. A quantidade de coisas diferentes, a quantidade de movimentos. Eu tenho alunos, tinha um aluno em particular, que eu me lembro muito bem dessa conversa que eu tive com a mãe dele, eu tenho até gravado fiz um videozinho, assim, tipo que eu pergunto para ela, eu falo assim, ele já tinha entrado numa piscina antes? Eu falo, não, primeira vez aqui. Inclusive, muito legal, porque eu tenho filmado a primeira vez que ele entrou na piscina. Então, ele me agarrava, ele é grandão, ele me agarrava, ele não sabia água, o que é isso aqui, como que funciona? Ele estava com medo, me agarrava, mas ele estava gostando, mas ele estava me agarrando. Depois, aos pouquinhos, ele foi vendo, mas daí ele não queria sair da piscina. Entendeu? Daí ele foi explorando uma série de coisas, pular, mergulhar, com boia, sem boia, com máscara, sem máscara, com pé de pato, sem pé de pato. Aí, entendeu? Daí tem cama elástica. Eu estou falando uns que eu acho um pouco diferente. Mas a mãe falou para mim que, basicamente, todos os movimentos diferentes que ele fez lá com a gente. Você imagina, a nível cognitivo e a nível cerebral. Quanta circuitaria cerebral foi ativada ali através dessas atividades lúdicas, conscientes, gostosas, né? Naquele ambiente, junto à natureza. Então, aqui eu concordo em partes com a Maria Montessori.
porque, na verdade, também ela está falando isso aqui, né? Faz tempo, né? Ela nasceu em 1870 e morreu em 1952. Nós estamos em 2021. Então, e a visão que ela tinha da educação física era de uma educação física que eu acho que já foi o seu tempo, embora tenhamos em muitos lugares ainda esse mesmo tipo de educação física, né? Então é isso. Queria falar um pouquinho sobre o livro da Maria Montessori. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade aí de colocar suas questões. De qualquer forma, eu recomendo muito esse livro. Inclusive que a gente leia ele não de forma mecânica, mas tentar entender o que está por trás de tudo isso. Porque ele vai ser de muito proveito. Então, se a gente lê de forma mecânica, a gente vai pegar, tipo, uma fórmula de bolo. Coloca o objeto assim, faça isso, faça aquilo e pronto. Daí o professor lê o livro, vai lá com o seu aluno, coloca o objeto aqui, faça aí. A gente precisa tomar um certo cuidado, porque senão nós vamos tornar um professor mecânico. E não é isso. O professor que eu vejo, o professor do nosso método, ele trabalha de dentro para fora do aluno. Ele vai estimular de dentro para fora. É o próprio aluno que vai desenvolver as suas faculdades psíquicas, as suas habilidades, vai resolver os seus conflitos, nós vamos ajudá-lo em todo esse processo. Mas é o próprio indivíduo que vai. Por isso que funciona. Porque se for de fora para dentro, de forma mecânica, ele vai até fazer, vai ler, escrever, vai conseguir ser autônomo, vai quebrar o galho dos pais, do professor, porque ele vai fazer as atividades em casa melhor, vai conseguir trocar de roupa sozinho, tomar banho sozinho, mas não vai se desenvolver do jeito que poderia se a gente mudasse o foco da coisa mecânica para o que está por detrás disso, porque está de trás do movimento corporal. A gente olhar com maior profundidade e atuar nesse campo mais profundo, e não na periferia e de forma mecânica. Gente, muito obrigado, até mais, e qualquer coisa, é só colocar as perguntas aí que posteriormente a gente vai respondendo, tá bom?